Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa Mundo dos Eventos, que hoje começa com uma entrevistada bem especial para você do mundo de casamento. Ela é a Francine Maia, celebrante de casamento, apresentadora de eventos, palestrante, jornalista e só, porque ela tem um currículo enorme, vou falar só isso. E ela é formada recentemente em Sociologia e História. Bateremos um papo com ela muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Tem que encurtar, que seu currículo é gigante, né? Só isso já bom pra vocês, viu? Fran, quantos anos como celebrante? Como celebrante 7, na área de eventos quase 20 já. Tô beirando os 20 anos. Quase Era antes 20 da Maria Clara porque você nascer. foi cerimonialista, né? Eu fui cerimonialista. Eu comecei no corporativo, né? Eu fazia eventos corporativos, mas eu já era mestre de cerimônia, mas uma coisa assim muito tranquila. Quando aparecia, a gente fazia, às vezes fazia para os amigos, para os eventos beneficentes. Eu comecei assim, como mestre de cerimônia, depois organizando eventos corporativos, passei para a organização de casamento até o dia que eu celebrei meu primeiro casamento e eu fiquei apaixonada, encantada. Maravilha. Bom, eu te chamei aqui por um motivo bem especial, não só por tudo isso que ela é, mas porque numa palestra lá em Taubaté, você contou a origem do casamento, porque você estudou, né? Você falou que o seu TCC, né? Foi sobre isso. Eu quero que você compartilhe esse conhecimento. O que aconteceu, Tati, que eu não gosto de fazer nada pela metade, então eu gosto de entender daquilo que eu tô fazendo. E aí, para conhecer um pouco mais o casamento e a influência disso na nossa sociedade aqui no Brasil, eu resolvi estudar História e Sociologia, né, que são duas ciências das humanas que se falam entre si. E o meu TCC foi, sim, sobre a história do casamento. E é uma história muito incrível, quando eu conto, as pessoas ficam muito bobas, porque ninguém imagina, né? Nós temos a visão da Igreja Católica como o lugar do casamento. Isso. O casamento como sendo uma coisa religiosa que tenha vindo da Igreja Católica e depois assimilado por outras religiões. Mas é exatamente o contrário disso. O casamento sempre foi um ato social. Ele era realizado entre as famílias, ele era celebrado ou pelo pai da noiva, ou pelo pai do noivo, ou por alguém importante da comunidade, da sociedade ali. Não havia nenhum tipo de ligação com religiosidade, né? Isso só foi acontecer há menos de 500 anos, no ano de 1563, quando a igreja criou o grupo dos 7 sacramentos. E aí o matrimônio passou a fazer parte disso e o casal passou a ter a família para Deus. O sexo era uma coisa que não era aceita pela Igreja Católica, né? E aí eles toleravam o sexo para procriação, mas não o sexo recreativo. Para diversão. Vamos dizer assim. Recreativo. E não existia essa história de amor romântico do jeito que a gente conhece hoje. O amor era direcionado para as amantes, não para a esposa, não para o esposo. E era muito mais os homens que tinham amantes, mas as mulheres tinham também. Né? E aí é que se vivia o amor. Os casamentos eram algo direcionado para poder. Então existia um clã que queria se unir a outro clã, e aí eles casavam seus filhos para poder fazer daquilo um grupo de poder ainda maior. Sempre foi poder assim. E dinheiro envolvido. Entendi. Até há pouco tempo na história, né? Aqui no Brasil, inclusive, mesmo depois de já estar sacramentado pela igreja o matrimônio, os casamentos ainda eram por interesse na época dos coronéis, né? Mas o amor romântico mesmo surgiu na época de Romeu e Julieta, século XVIII, século XIX, com aquele amor, primeiro o amor gentil e depois o amor romântico, que é esse que a gente conhece. Os plebeus sempre tiveram a beleza de poder se casar com quem se amavam, os nobres não. Eram os contraventores, né? Digamos assim. Exatamente. Que hoje são chamados de rebeldes. Exatamente. Ovelha negra, fora da caixinha, por aí vai. Porque a nobreza era direcionada mesmo para a união de poder, única e exclusivamente para isso. E se a gente pensar menos de 500 anos, gente? É muito pouco tempo, né? Pouco tempo. É muito pouco tempo.
E as primeiras participações dos padres, tudo isso que eu estou dizendo é do trabalho que eu escrevi. Então, é uma pesquisa que eu fiz. Sim. Pode ser que existam outros dados diferentes, mas o que eu encontrei é que as primeiras aparições, digamos assim, dos padres nos casamentos, eles eram convidados, continuava sendo celebrado o casamento pelo pai de um ou do outro, ou por alguém importante da sociedade, mas o padre estava lá como um convidado, um sacerdote, enfim. E aí, terminada a cerimônia de casamento, o casal ia para o quarto, deitava-se sobre a cama, o padre benzia o casal, se retirava e algumas pessoas escolhidas pela família ficavam ali para assistir à consumação do casamento. Gente, pensa, quando você me contou isso na palestra, eu fiquei de boca aberta, literalmente. Como assim? Era assim. Isso são relatos isolados, tá? Não posso dizer que isso era uma prática recorrente. Mas aconteceu. Aconteceu, sim, existem relatos. E é claro, né? Hoje isso é visto de uma forma muito diferente. Os padres que celebram casamentos compreendem que é o amor que precisa ser vangloriado, estimulado, o amor entre o casal e o amor para Deus. É assim que eles falam. Mas no próprio, eu não sei te dizer se é no direito canônico ou não. Enfim, existe uma descrição do casamento nos documentos da Igreja Católica, onde se diz que os ministros do casamento são os próprios contraentes. Então, são os dois que se casam entre si. Eu sempre falo isso para os meus noivos, porque existe muito aquela visão de que se o casamento não acontece na igreja, ele não é válido. Pois é. E aí eu explico isso, que a união entre essas duas pessoas, se ela for consentida, são eles que ministram o próprio casamento. Eu só sou a condutora da cerimônia, o padre também, o pastor, e aí cada um na sua religião, né? Entendi. Bom, sobre a origem do casamento, mais algo assim bafônico, alguma coisa assim? Tem várias coisas. Eu tô lendo alguns livros agora de autores brasileiros. Tem um do Ronaldo Vainfaz que fala Trópico do Pecado, que ele explica que aqui no Brasil o casamento era uma coisa pouco utilizada até o ano de 1707, quando veio um documento de Portugal, porque as leis que vigoravam aqui eram as mesmas leis de Portugal, trazidas mais ou menos para a nossa realidade. E esse documento Constituintes do Arcebispado da Bahia, uma coisa assim, é um nome bem difícil, 1707. Esse documento chegou aqui, aí sim, orientando para que os casamentos acontecessem na igreja, mas havia ainda esse medo de miscigenar o negro com o índio, com o branco, então existia todo um cuidado para manter as raças puras. Que aqui no Brasil isso não existiu, né? Aqui existia muito a união entre duas pessoas que queriam ficar juntas, ou porque se amavam, ou porque tinham algum tipo de interesse em ficar juntas, e isso se transformava em algo aceitado pela sociedade, porque não tinha outro jeito, era assim que era. No Brasil sempre foi mais solto, né? Os portugueses chegaram aqui, viram as nossas índias nuas, lindas, né? Limpas, cheirosas, porque elas tomavam banho todos os dias, era uma coisa que eles não estavam acostumados, e esse calor, ele faz com que as pessoas tenham... Nós somos mais calorosos, né? O brasileiro é mais caloroso, também porque nós moramos nos trópicos, então tem isso, era bem diferente da Europa. Gente, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Que história interessante. Caramba. Bom, vamos lá então para os tipos de celebração que você faz, as mais pedidas. Vamos lá. Eu sempre explico para os casais que eu desenho a cerimônia de acordo com a história e com a fé deles. Eu respeito muito isso, inclusive porque eu faço casamentos para religiões que são bastante rígidas com relação aos seus valores, né? Como a Congregação Cristã do Brasil, a Batista. Eu realizo casamentos assim. Meu perfil maior de clientes são clientes de religiões diferentes, que não querem
nem pender para um lado, nem pender para o outro, respeitar os pais e respeitar as próprias crenças. Então eu escrevo a cerimônia de acordo com isso. Eles me contam a história deles e assim, se você for em 10 casamentos meus, você vai assistir 10 casamentos diferentes. Então você exclusiviza mesmo a cerimônia, sim. não é só personalizada. Não, o que eu faço? A estrutura ela é similar. Né? Tem a entrada de todo mundo, às vezes tem a entrada das alianças, tem noivos modernos que levam a aliança no bolso, não tem entrada. Eu convido todos que estão ali, cada um na sua fé, para dar a sua bênção para o casal. Em algumas situações, os casais, principalmente os católicos, eles já receberam a bênção, né? O sacramento do matrimônio, que isso só a igreja pode dar. E aí eles estão ali para fazer uma comemoração festiva que tenha imenso respeito por todas as pessoas e suas crenças. E eu sempre começo a cerimônia dizendo o seguinte: esta é uma cerimônia que respeita todas as crenças porque acredita no amor. E foi isso que Jesus pregou para nós, né? Ao longo da história, registros históricos da existência dele. O amor. Mas as temáticas, que a gente ouve muito, a gente vê a celebração das areias, da vela, do vinho. Você tem essa linha? Tem. Na verdade, a gente pode fazer a cerimônia que o casal quiser. Tá. Né? E a carro-chefe é a cerimônia das areias, que tá no momento que todo mundo gosta da cerimônia das areias. São areias coloridas, então pega-se um vidro, tem um vidro. Eu gosto muito que ele tenha formato cilíndrico para que as areias, quando forem caindo dentro dele, deem um desenho bonito. Eu sempre mando fazer um jateamento de areia com o símbolo do casal. Então, se o casal usou um brasão nos convites, esse brasão vai para o vidro para personalizar mesmo, e eles escolhem as cores das areias. Tem significados? Tem significados, mas não tem necessidade de se apegar aos significados. Às vezes é cor que gosta e ponto final. Eu tenho noivos que gostam de areia preta, ok, sem problema nenhum, eu tenho areia preta. Eu tive uma noiva que me pediu areia dourada, eu não tinha areia dourada. O que eu fiz? Eu encontrei uma areia bege e eu misturei uma proporção de 50%, 50% com purpurina. E a noiva ficou felicíssima com a areia dourada dela. É isso que a gente precisa. E aí, as cores representam a história de cada um, as características de cada um, tudo que eles trazem para aquele relacionamento, e elas são misturadas de um jeito que ninguém mais vai conseguir separar, como eles estão fazendo com a vida deles. Muito bom. E nesta cerimônia tem a participação dos pais, dos padrinhos, né? Às vezes tem irmãos que não estão entre os padrinhos, participam também. É bem bacana. Então a mais pedida é a das areias. É a mais pedida, a mais pedida. Eu falo que é a que mais me dá trabalho, mas é a mais bonita de todas. As que dão trabalho são as mais desafiadoras, né? Que nos fazem evoluir. Fran, você também faz casamento com efeito civil? Faço casamento com efeito civil e os noivos precisam conversar bastante com o celebrante que faz o efeito civil para que ele possa explicar em detalhes. É uma conversa assim bem detalhada, burocrática mesmo, para que os noivos escolham se casar com efeito civil ou se casar sem efeito civil. E você faz os dois tranquilamente. Faço. É preciso até que os noivos tenham atenção para ver as pessoas que são realmente habilitadas para fazer isso, para não ter problema depois de pegar a certidão de casamento. Perfeito, isso aí. Essas partes mais, assim, não vamos entrar em detalhes, porque é muita informação. Depois, se você quiser, entre em contato com a Fran no Instagram dela e você explica direitinho, com certeza. Né? É isso aí. A falta da regulamentação te afeta o nicho? Olha, eu tenho MEI, vamos falar de documentação, né? Então eu consigo fazer um recolhimento de INSS, só que nas atividades que eu tenho não tem mestre de cerimônia. Tem animador de festa, tem produtor de eventos, que são coisas próximas. Então eu acho que a gente consegue levar. Mas realmente é uma profissão que vem crescendo muito, né, Tati? Quando eu comecei, não existia. As pessoas falavam, mestre de cerimônia, o que é? Nós éramos confundidas com cerimonialista e celebrante, com mestre de cerimônia. Até hoje, né? Até hoje. O mestre de cerimônia, é até legal explicar. O mestre de cerimônia é aquela pessoa que conduz um evento. Ele pode conduzir uma solenidade, uma posse, um evento festivo, uma festa de 15 anos. É mestre de cerimônia. O celebrante celebra casamentos
Ponto final. Isso. Ele pode ser mestre de cerimônia? Pode. Ele pode ser só celebrante? Pode. Tem muitos profissionais que são só celebrantes, porque são coisas correlatas, mas elas são diferentes, né? E muita gente confunde com cerimonialista, inclusive na área de eventos as pessoas confundem. Isso é normal. Eu acho que falta sim. Existe um grupo em São Paulo, liderado por um colega meu, o Anderson, que é mestre de cerimônia lá, que é o novo cerimonial, e eles têm umas lutas. Eu acho muito bacana, porque a profissão tornou-se uma profissão reconhecida no mercado. Isso. Mas ela não tem ainda uma regulamentação. A hora que tiver para nós vai ser excelente. Isso atrapalha? Não acho que atrapalha. Desnivela? Não acho. Eu não senti essa dificuldade. Não sei se é porque eu tô aqui há muito tempo, então eu fui galgando devagarinho, e graças a Deus, né, hoje acho que, pelo menos lá em Taubaté, eu consegui chegar no ponto de ser referência nisso, mas a gente ainda tem que explicar o que é. Eu acho que a regulamentação ia ajudar, inclusive a preparar os profissionais que estão entrando no mercado. Eu acho que são mais eles que sentem essa falta. A gente que está há bastante tempo já tem uma carreira consolidada. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Vai acontecer, mais dia, menos dia. Certo. Fala um pouco do mercado de casamento, ainda mais você que tem bastante propriedade, porque você passou, né, por muitas profissões dentro desse mercado. Como que você hoje encara aqui no Vale? Eu acho que nós estamos caminhando em direção a um amadurecimento. É tudo uma questão de cultura, dos clientes entenderem o que cada um faz e o profissional saber o que está fazendo, né? Isso é importantíssimo. Né? Importantíssimo. Porque eles só vão entender quando a gente mostrar o que a gente sabe o que a gente está fazendo. Importantíssimo. Uma coisa, por exemplo, que eu não faço, os noivos me perguntam, né? Quanto você cobra? Não, você vai me conhecer, vamos marcar uma reunião, me desculpe, eu não passo, porque não vai adiantar isso. A pessoa tem que sentir o profissional, né? E o cliente não tem obrigação. É o serviço que você vende, ela é intangível, né? É intangível, exatamente. E aí, pessoalmente, a gente conversa, e quando os casais gostam do meu trabalho, a gente sempre consegue chegar a alguma coisa que seja bacana para eles e justo para mim. E é isso que exige um jogo de cintura maior ainda do celebrante de casamentos. E nós, mulheres, ainda enfrentamos algum preconceito com relação a isso. Por que nós mulheres? Os homens celebrantes não? Não, eu acho que os homens celebrantes têm um pouco mais de abertura, porque quando as cerimonialistas procuram, às vezes elas falam assim, o casal quer um homem. Ah, é? Às vezes acontece. E eu já passei por essa fase. Minhas noivas nunca eu já várias vezes já ouvi isso, mas querem um homem. Por que será, né? Não sei, será porque que os homens passam que a mulher quer... Talvez pela figura do padre. Eu vejo uma correlação muito grande com isso. Claro. Porque as mulheres não podem, né? Se bem que eu vi uma matéria da Scamparini, lá da Globo, dizendo que existem mulheres na Amazônia que celebram casamentos, elas só não consagram a hóstia, eu acho, nas igrejas. Isso até fez parte dessa discussão do sínodo que teve da Amazônia aí, lá na Itália. Puxa vida, caramba. Esse é o seu ponto de vista, mais agregar sobre o mercado que você tem para fazer? Eu acho que, como eu estava falando, nós estamos em um processo de evolução. Isso é natural e quanto mais esclarecidos os nossos clientes forem, melhor. Eu acho que as pessoas já estão começando a entender que elas podem ter um casamento do jeito que elas sonham. Isso. Que elas não precisam seguir regras da sociedade, né? Respeitando os pais, principalmente, que têm uma expectativa muito grande no casamento dos filhos, mas que eles podem criar. E os casais que dão valor para isso, para esse significado todo que o casamento tem, eles escolhem com muito cuidado os seus fornecedores, porque não volta mais. Não volta mais. Um dia que vai ficar para sempre na história do casal. Eu sempre falo, é o dia mais importante do amor do casal. Depois disso, só o nascimento de um filho. E se o filho já tiver nascido antes deles se casarem oficialmente, mais importante ainda, porque vai ter a participação do filho. Então, precisa escolher com o coração, precisa escolher com a consciência profissionais que vão cuidar. E eu acho que o mercado aqui tem muito. Nós aqui no Vale do Paraíba somos muito bons nisso. E cresceu muito o mercado de celebrantes de casamento por conta da Igreja Católica, não permite mais que os padres saiam, né, e os diáconos para fazer o casamento fora. E também, eu como assessora digo, muitas restrições, né, de como um todo, e cada pastoral, né, cada igreja tem as suas regras específicas, e isso
faz a pessoa que quer criar alguma coisa diferente, não consegue... Onde mas, Tati, posso defender a Igreja Católica Pode, agora? Claro. Eu acho que, assim, a pessoa que escolhe se casar na Igreja Católica, que ela precisa se adequar às regras que são da Igreja Católica. Com certeza. É a minha visão. Até todas as noivas que chegam católicas, revoltadas, né? Ai, poxa, o padre não pode mais sair. Eu falo, calma, acalma seu coraçãozinho, que não é bem assim. Existe uma orientação do Vaticano para que os sacramentos aconteçam dentro do templo. Isso. E isso é uma orientação para todas as igrejas católicas apostólicas romanas. Existem alguns bispos que entendem que pode haver uma abertura. Existem alguns bispos que acham que tudo tem que ser seguido à risca. Então, eu entendo a visão, porque talvez seja uma forma de manter essas tradições sendo respeitadas. Porque alguns noivos exageram deixa eu ver, na mudança dessas regras que já são tradicionais dentro da igreja. E precisa ser respeitado. Eu fiz uma dica, eu dei uma dica preciosa, acho que no outro programa, que foi falando sobre isso. Escrevi na revista também. A igreja tem as suas regras e ela tem todo o direito. O que não é interessante, que não é bom, é a pessoa que quer que a igreja, que já tem as suas regras, mude para adequar a elas. E aí não. Então, se você realmente é católica, apostólica, romana, você vai fazer as regras direitinho. Mas se você também não quer, também você tem esse direito. Mas não queira que a igreja se adeque. Então, não case na igreja e case em outro lugar. Por isso, o aumento da celebração. Porque a pessoa pode criar o que ela quiser. O cachorro pode entrar com as alianças, ela pode entrar dando e o casal pode enfim. fazer a cerimônia na igreja uns dias antes, ou até depois, se for o caso, com a família, como era antigamente aqui no Brasil. Antigamente nós tínhamos a entrada da noiva, ponto final, todo mundo ficava lá esperando a noiva. Eram pouquíssimos convidados, que é o mini wedding que a gente faz hoje, né? Só com os familiares dá pra fazer e fica bonito também. Isso, Mas é isso, é bom lembrar e é bom saber de cada igreja tem suas regras e saber, quero ou não quero, né? Então, não vou nem julgar nenhum nem outro. Mas por isso que tá você aqui, né? Porque o aumento desse segmento tá cada vez maior. Vamos lá. Quero que você conte, antes de você contar a sua história, que eu quero que você vá contar aí, dá uma dica pro mercado, ou pros noivos, ou para quem tá começando agora, você que tá aí na estrada há um tempão. Que dica você deixa? Eu acho que os noivos precisam ter muito claro como é que eles desejam que o casamento aconteça. Porque isso vai ser o ponto de partida para todas as escolhas que eles vão fazer até chegar no dia da realização do casamento. Então, se você é católico, mas quer, às vezes até por questões logísticas, o pessoal sai correndo da igreja para ir até o salão, não quero isso, faça uma cerimônia com a sua família, uma semana antes, na igreja, bonitinho, receba o sacramento do matrimônio, que só a igreja pode dar, e uma semana depois, faça a sua festa do jeito que você sonhou. Pode, hoje nós entendemos que podemos isso. Eu sempre falo que nós temos uma ligação direta com Deus, né? Deus vai estar abençoando essa união, se ela acontecer dentro ou fora da igreja. Ele vai estar abençoando. Mas algumas pessoas precisam passar pelos dois. Então, se for o caso, se organize, se cerque de bons profissionais, escolha pessoas em quem você confia, porque vai ser o dia mais especial da sua história de amor. Exatamente. Confiança e competência são coisas bem importantes. Eu vou contar aqui um pouquinho, uma outra dica para você. Quando você for casar, você de preferência contrate uma assessora, pelo amor de Deus, assessora competente. Por favor. Ai, não preciso. Ai, só preciso pro dia. Não. Tem que planejar antes para executar no dia. E aí eu vou contar um caso meu. Quando eu chego nessa fase de contratar uma celebrante, nós temos uma cliente em comum. A cliente me passou o perfil que ela queria da celebração, e eu, de propósito, uso muito a frase de provocar. Eu provoco muito os meus clientes nesse sentido. Eu levei para ela 3 perfis diferentes, você sabe disso, quais foram as outras que eu indiquei. Sim. E eu levo os 3, todas de perfis completamente diferentes, e nem falei de preço, nada. Então, uma dica que eu gero para você como assessora é, você noiva, procure primeiro o profissional que você quer, para depois ver o preço. Veja o valor do profissional, veja o perfil se te atende, depois o preço. E assim foi feito.
Isso é 3 pra tudo, perfis né? completamente diferentes, a minha noivinha escolheu você, né? Então, pra você ver, nem ela saberia, nem ela ia saber o que ela ia escolher, né? Sim. Então, é importante ter essa empatia, porque é um serviço, É, ele é intangível, não é um produto que você sente e troca 7 dias depois, Isso. né? Então, essa é uma outra dica bem importante. Encontrar profissionais que amem o que fazem, né? A gente é apaixonado por esse trabalho. Eu sempre agradeço, os noivos entram em contato comigo, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Isso. Porque eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que cada vez que eu tenho a oportunidade de exercer a minha profissão, nossa, não tem, é maravilhoso. Maravilha. Bom, então, pra finalizar, conta rapidinho essa história. A gente Quanto tempo eu tenho? 3 1 minuto. minutos. Vamos lá. Caramuru e Paraguaçu. Caramuru era um português que veio, na verdade o navio dele naufragou aqui na costa brasileira e ele viveu com os indígenas. Isso aconteceu logo no começo, no início do descobrimento, né, alguns anos depois, e ele se apaixonou por Paraguaçu, que era uma índia. E ele viveu com ela como marido e mulher aqui no Brasil, com a permissão do pai da Paraguaçu durante muitos anos. Mas para ele, olha para você ver, para ele era tão necessária a bênção, o sacramento, que ele levou Paraguaçu para a Europa. Paraguaçu foi batizada, recebeu um outro nome, se eu não me engano é Catarina, e ele casou-se com ela lá, antes de trazê-la de volta para o Brasil. Caramba. Então, amor. Por amor vale tudo. E respeito para com a doutrina religiosa que ele seguia, né? Sim. Isso é bem interessante, ser fiel aos próprios princípios. Com certeza, com certeza. Muito bom. Fran, redes sociais aqui pra alguém te conhecer. Instagram, Francine Maia MC. Facebook, Francine Maia. Tenho 2 perfis, o perfil profissional e o perfil pessoal. Me segue nos 2 lá, que eu posto tudo dobrado. E se tiver dúvida, me manda. Eu adoro ajudar, eu gosto mesmo de participar, tenho prazer nisso. Então, eu tô à disposição pra atender vocês e pra mim é sempre uma honra celebrar um casamento. Ai, que legal. Obrigada por ter vindo, agradeço, viu? Tati. Então é isso, fica aqui porque daqui a pouco tem mais. Tchau. São José dos Campos recebe hoje a Virada Cultural. Começa hoje, 30 de novembro, às 6 horas da tarde, com 24 horas de programação. São 62 artistas, entre música, teatro e outras intervenções, espalhadas por 17 pontos culturais aqui da cidade. Em parceria com a APA, os dois fizeram, tanto a APA quanto a Fundação Cultural, juntos fizeram essa virada incrível que você vai acompanhar agora. E talvez seja essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, ser quem você quiser. Ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo aí se julgue diferente. Eu reforço, seja gente urgente. Eu reforço, seja gente urgente. Reforço de novo, seja gente urgente. That you give me no reason, you know you're making me work so hard. That you give me love, that you give me no, that you give me no. So I hear you calling. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Go baby, make me cry. Mostrar e ensinar o que de mim pode esconder. A chuva vem pra limpar a gente das bobagens que a gente tem. E para explicar melhor como vai funcionar essa virada cultural, aqui ao meu lado o diretor de cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo Washington Freitas, mais conhecido como Tom. Tom, o que temos hoje aqui na virada? Tati, uma programação diversificada, são mais de 60 shows em 17 espaços da cidade de São José dos Campos.
Então tem na área central, a gente tem um circuito ali, Teatro Municipal, Museu Municipal, Cine Teatro Benedito Alves, a Praça Afonso Pena, com várias atividades, com vários shows. Tem alguns destaques. No Teatro Municipal, a gente tem um stand-up. É do Rafael Cortez, não é? Do Rafael Cortez, que vai ser um sucesso. A gente vai ter 2 teatros 3 lá. 3 horas da manhã? 3 da manhã. A gente sabe que vai ter 3 teatros querendo assistir, porque vale a pena. Ele é bom. É muito bom. Já no Cine Teatro Benedito Alves, tem uma programação voltada para criança no início, um show, um bonito show, tocando Chico e Vinícius para crianças, e depois também vários stand-ups acontecendo lá a madrugada fora. Já no Museu Municipal, uma programação mais qualificada, a gente tem a Eudóxia de Barros, uma importante pianista brasileira que estará aqui nos palcos de São José dos Campos, no Museu Municipal. Também a abertura de uma exposição lá de obras do acervo do Museu Municipal. Já aqui no Parque da Cidade, que é o palco maior, palco principal, também tem um circuito aqui, né? Então a gente está aqui na entrada do parque, que é o palco principal. A gente tem aqui uma diversidade de shows também. A gente abre com Bexiga 70, acontecendo a noite toda. Na sequência, a gente tem Nação Zumbi, que é um show também muito esperado pela população, e madrugada fora, outros shows como Karina Burr e tal. No dia seguinte, no domingo, o que está fazendo muito sucesso entre os joseenses, não só os joseenses, o Vale do Paraíba, tem gente descendo de São Paulo, de outras cidades para vir ver, é Merlin. Merlin entra no palco à 1 da tarde do domingo, na sequência o rapper Rael, e fechando com muita classe, com um bom samba de qualidade do Paulinho da Viola. Perfeito. Então, o circuito vai ser Parque da Cidade, um museu, Benedito Alves, Teatro Municipal, aqui, quem mais? Na sede da Fundação, a gente tem em torno de 6 shows acontecendo lá também. A gente vai ter Seu Mar lá, uma série de shows acontecendo madrugada fora. O nosso ateliê de artes visuais também anexado à Fundação. Teremos intervenções lá com gravura, pinhole, stencil. Teremos algumas festas acontecendo lá com DJs. Mas não para por aí, são muitos lugares. No deck da Anchieta, a gente vai ter uma intervenção lá também com DJ. Intervenção que você diz é uma apresentação pequenininha, é isso? Isso, não tão pequena porque a virada é grande, né? São 24 horas. Então, no deck, teremos ali 4 horas com DJ, fazendo um som ali no pôr do sol. Também no domingo, será muito bonito. Mas também a cidade como um todo, tem 2 casas de culturas, a Eugênia da Silva na Zona Leste, e a Flávio Craveiro na Zona Sul, também tem atividade. O Centro da Juventude é um palco mais jovem, que teremos rappers lá. A Praça Afonso Pena também um palco mais jovem, é o palco dos metaleiros. Teremos 2 bandas se apresentando lá no domingo também. Que legal, então deu pra perceber, né, gente, que é uma variedade, é a cultura, a arte mesmo, em seus vários estilos, né, de apresentação, muito bacana. Vocês têm parceria com a APA, é isso? Quem é a APA e o que ela qual é a função dela especificamente nessa virada? Isso, essa virada é uma correalização, né, do governo do estado, junto com a prefeitura de São José dos Campos, e quem está tocando isso é a APA, que é uma OS, a Associação Amigos da Arte, que está fazendo a gestão desse programa, e a Fundação também desenvolvendo essa gestão. Um fator importante que eu não falei, que é o público infantil. O público infantil estará no Parque Vicentina Aranha. Lá teremos Mundo Bita. No período da tarde teremos um show do Karnak com André Abujanra também. Isto é, para todos os públicos, todas as idades, para celebrar esta chancela, este título que São José recebe do governo do estado, que é São José dos Campos, a capital da cultura do estado de São Paulo. E eu tô sabendo e fico muito feliz, ainda mais vocês, que vocês foram eleitos a capital da cultura, e que ano que vem vai receber uma placa, é isso mesmo? Conta aí. É isso mesmo, Tati. Resultado de um trabalho muito sério, consistente em termos de política cultural dentro da cidade. Como eu já disse no teu programa, São José hoje disponibiliza 8.000 vagas em cursos de arte, em suas 10 casas de cultura, em seus 3 teatros, seus 3 museus, cursos esses em várias áreas, teatro, dança, artes visuais, circo, tudo gratuito para a população.
Na área de difusão, a gente tem os grandes festivais, Festivale, Festidance, o próprio Mês da Música. E na área de fomento, o Fundo Municipal de Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura. Isto é, uma política consistente na área da cultura para São José dos Campos resulta nesse reconhecimento do governo do estado, que dá a chancela para São José dos Campos de capital da cultura do estado de São Paulo. Em janeiro, o governador Dória irá entregar essa chancela oficialmente para o nosso prefeito, Felício Ramute, para o nosso presidente, Aldo Zonzini, e a cidade é que ganha com essa ação. Nossa, isso é prova de que realmente a cultura aqui está acontecendo, está andando e está cada vez mais alcançando degraus incríveis na cultura, e eu quero muito que o programa auxilie mesmo na divulgação. E uma proposta do programa é prestigiar os artistas aqui da região. Então, quem estão aqui na virada, que são daqui? Olha, Tati, o mês da música, ele começou em novembro, no 1º de novembro, e ele vai até 1 de dezembro. Então, neste mês todo, nós tivemos mais de 60, foram, para ser mais exato, 80 artistas daqui de São José participando do mês da música, em todos os palcos, Teatro Municipal, centro da cidade, aqui nos bairros, apresentando as suas obras. O encerramento, a virada, que é a grande festa, a gente está contemplando os artistas nacionais e temos também dentro dessa curadoria, que foi feita em parceria com o governo do estado, temos alguns artistas representando também a nossa comunidade artística. Então a gente tem o Coletivo Estoril, que é um coletivo com artistas de várias bandas que fazem parte desse coletivo. A gente tem a Lígia Camada tocando também. A gente tem na cena mais heavy metal, a gente tem o Atômica, que também tem uma projeção nacional e que é daqui de São José dos Campos. Fizemos uma importante parceria com os espaços independentes das cidades. Então a gente tem 7 espaços independentes da cidade que estarão com a programação de teatro de grupos daqui de São José se apresentando no decorrer dessa virada. Que legal, gente. Olha que maravilha. Eu fico muito feliz. E como que é feito a escolha desses artistas? Vocês que vão até eles que se inscrevem? Olha, especificamente para o mês da música, envolveu curadorias específicas de cada um dos projetos que a gente desenvolveu. Mas aqui da virada? O da virada foi em parceria com São Paulo, né, com a APA, discutido muito a questão de cada um dos palcos e buscando realmente atender todos os públicos, né? Então a gente tem o público do rap, a gente tem o público do clássico, a gente tem o público do jazz, a gente tem o público infantil. Essa foi a meta da curadoria e realmente ela alcançou. Tem grandes nomes dentro de cada cena específica. Para os próximos, vai ter uma virada, né, ano que vem, se Deus quiser. Até porque agora, com esse selo, como que faz para o artista que é daqui ou que é de outro lugar, que queira estar na virada? Tem essa possibilidade deles se candidatarem, digamos assim? Olha, sim, hoje a Fundação ela tem um cadastro e um edital, que chama edital de circulação, onde ela cadastra os artistas não só daqui de São José, mas da região, do Brasil, e que recebem uma pontuação e depois a gente circula com ele o ano todo. Na virada do ano que vem, a gente deseja muito que ela ocorra e se tudo der certo vai acontecer. Daí tem que se pensar nisso mais próximo, né? Como vai ser junto ao governo do estado, né? Entendi, perfeito. E não tinha a última virada que teve, foi 2015 aqui em São José, é isso? E aí ficou 4 anos sem vir, né? Isso, a última foi 2015, já com o plano de governo, o Felício assumiu isso em seu plano de governo, a retomada da virada. Nós ficamos esses 3 últimos anos determinados a conseguir essa virada e este ano o governo do estado abriu um edital onde as pessoas mandavam seu circuito, seu roteiro, sua proposta de virada cultural e falava sobre a ação cultural que é desenvolvida na cidade. E nós ganhamos, São José ganhou esse edital, foi o único município que concorreu com mais de 60 municípios, acima de 150 mil habitantes e que ganhou a virada e que
está recebendo e a população é que ganha com isso. E vai provar que São José mereceu mesmo a virada. Muito bem. Quantas mil pessoas vocês esperam aqui? Olha, um público circulante, como são muitos palcos, espera em torno de 50 mil pessoas circulando pelos espaços, né? E quais são as atrações mais esperadas pelo público? Olha, cada cena tem uma atração, né? Então o público, as crianças, que vai acontecer no Vicentina Aranha, é o Mundo Bita, sem sombra de dúvida, é a grande expectativa da população, é o Mundo Bita. Já para a cena dos roqueiros, a gente vai ter o Atômica na Praça Afonso Pena. Para a cena mais do erudito, do clássico, é a Eudóxia no Museu Municipal. Para a cena mais jovem, e essa é grande, é o Merlin, que vai acontecer aqui neste palco no domingo. Isso aqui vai ficar lotado. Vai ferver isso aqui. Se tiver uma chuvinha um pouquinho, a Ju auxilia, né? Pra dar uma refrescada. Eu tava conversando com o Tom antes de gravar e o Tom disse da logística. Eu sempre me preocupo com a logística do evento. Então, a cada apresentação, troca-se todos os instrumentos e entra novos, né? Então, gente, é uma loucura mesmo isso aí. Não, realmente a virada, ela não só para a população, para a cidade, esse momento ímpar, né? De varar uma madrugada com muita arte e cultura pela cidade, ocupar a cidade, transitar pela cidade, de se conhecer, de se olhar, tal, é importante, mas enquanto a produção disso também é gigantesca, né? São mais de 60 shows acontecendo praticamente simultaneamente. Então, festival. É um festival. Então, cada palco terminou um show, já sai, já tem que mudar toda a logística, os instrumentos, tal, para a entrada do próximo espetáculo. Eu imagino, sou assessora de eventos, eu sei bem como é que é. Agora vamos lá falar sobre a segurança aqui. Existe policiamento, ambulância, tem à disposição? Como é que é? Eu vi que tem também banheiros ali à disposição. Como é que está essa parte? Foi pensado em toda essa estrutura. Nós fizemos diversas reuniões com todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Então a mobilidade está envolvida, a Guarda Municipal, a fiscalização, a Polícia Militar também está com efetivo, aumentou o seu efetivo no dia de hoje para amanhã, a Guarda Municipal também aumentou o seu efetivo e o trânsito também está monitorando tudo para que todo mundo se divirta, para que seja um encontro das pessoas e que tudo dê certo. Perfeito. Você disse sobre a mobilidade, aí eu penso no ônibus, né? Você sabe me dizer se a linha dos ônibus foi alterada, foi melhorada em função das pessoas utilizarem, às vezes, né, o ônibus para vir para cá? Sim, foi ampliada as linhas que acontece durante a madrugada, tem o Corujão e que sai de forma central daqui da rodoviária velha, né? Daqui da rodoviária do centro para toda a cidade. Infraestrutura e estrutura é muito importante, né? Não só as atrações, né? Maravilha. Para o ano que vem, não dá mais tempo agora, né? Porque a virada já está acontecendo, o programa vai para o ar depois, mas tendo o ano que vem, por onde que as pessoas acessam a programação? Site da Prefeitura de São José dos Campos, do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a nossa Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que tem programação vasta para todos os públicos o ano inteiro. Perfeito. Então, e lembrando que é de graça, nenhuma apresentação é paga, não é isso? Tudo gratuito, é um evento, né, do Governo do Estado, da Prefeitura, então é tudo gratuito para a população. Perfeito. E para finalizar, na parte da estrutura, tem também alimentação ali, né? Isso, está acontecendo no Galpão Gaivota, uma feira de gastronomia. Então, na área central, por exemplo, ali no Shopping Centro, tem vários restaurantes que estarão abertos lá, aqui na Zona Norte. Claro que cada comerciante tem a sua forma de lidar com isso, mas tem vários parceiros aí. Mas vai ter alguém ali para servir alimentação para as pessoas. Nossa, tudo muito bem pensado. Alguma coisa que você quer falar, que eu não perguntei? Olha, Tati, obrigado por dar essa oportunidade de a gente falar de arte e cultura no seu programa para a população de São José. É um momento muito feliz para a gente, né, receber esse título de Capital da Cultura do Estado, de São Paulo, de receber a virada cultural. A gente está muito feliz, é um momento de festa, a gente espera que dê tudo certo e vai dar. Vai dar certo. Obrigada, Washington, parabéns pelo evento, é muito trabalho, né? Eu imagino só um pouquinho do perrengue aí interno que vocês passam, mas eu sei o quanto você gosta, né? Eu conheço esse cara faz muitos anos, eu sei o quanto você é competente, o quanto já deu certo. Parabéns, viu? Obrigado, Tati. Vem pra virada. Se não veio nesta,
vem na outra. Vem na outra. E prestigie todas as atividades da Fundação Cultural, certo? Fica aí que tem mais. Nós esperamos mesmo que todos vocês aproveitem. Girou geral, vai fundão, quero ver no fundão, tamo de olho. Girou geral, girou. O último recado. 1, 2, 3, vai! Tenho pena de ver o teu sofrer, pra ficar sonhando depois que acordar. Hoje vou chegar ou depois, vou andando na você se sentir melhor, garota de areia. A turma chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é praiana, segura bem forte a mão. E para completar, o Zé Mauro, ele é o diretor da APA, Associação Paulista de Amigos da Arte, né? Conta um pouquinho.
Sim, a APA ela é co-realizadora do evento. Na verdade, ela realiza para o governo do estado, em parceria com a Prefeitura de São José, a virada cultural e uma série de outros eventos e atividades do governo. Ô Zé, e como que foi essa parceria da APA com a Prefeitura aqui e a Fundação? Olha, a virada cultural, a virada SP agora, ela está sendo feita com um novo processo. Nós abrimos um edital para as cidades concorrerem, elas concorreriam à capital cultural do estado e receberiam a virada cultural, entre outras atividades. E, bom, depois de um certame super concorrido, com mais de 70 cidades concorrentes, São José foi escolhida, foi a melhor candidatura da Fundação Cultural, e aí nós trouxemos a virada cultural para cá, com a chancela do governo do estado, né, e parceria da APA com a prefeitura. E aí essa junção entre vocês realizam e a Fundação Cultural co-realiza, quem é que ficou responsável pela escolha dos artistas? A APA faz a curadoria, nós fizemos a curadoria artística, mas claro, com participação da equipe aqui de São José, porque cada lugar é diferente, cada cidade tem a sua característica, então é inevitável que a gente se informe, a gente entenda que público tem, que faixas etárias nós queremos atender. A Fundação tem um trabalho já muito consistente, muito dinâmico durante o ano todo, então por mais que a APA faça essa contratação, nós fomos construindo em conjunto, né, o programa. Perfeito. Bom, para quem não conhece, como eu não conhecia a APA, de que forma que a APA pode auxiliar os artistas para fornecer os seus trabalhos para você, não só aqui na virada, mas como é do estado de São Paulo, né? Como que pode fazer? Olha, no início do ano, a APA abre uma chamada para inscrição de artistas que querem se apresentar nessas atividades. Fica aberto durante uns 2 meses no início do ano e depois os editais seguintes são para as cidades que vão receber os programas, né? A Virada, Circuito Cultural Paulista, Festival de Circo e assim por diante. Nós também administramos o Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, o Teatro de Araras e o Museu da Diversidade em São Paulo, capital. Então para uma série de atividades diferentes, a gente procura, busca e abre interlocução também para os artistas, para os realizadores, para as cidades, para os gestores e etc., de forma que a gente possa tentar incluir todo mundo e refletir o melhor possível a diversidade do estado de São Paulo na nossa atividade. Eu agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a APA, sobre o nosso trabalho e sobre o que está por trás dessas grandes estruturas, porque muitas vezes o público vem, né, por causa das atrações ou por causa do parque, né, e acaba não tendo conhecimento de que por trás dessa realização tem um investimento grande, uma preocupação grande dos gestores públicos, não é? E dá um trabalho enorme, mas também uma satisfação tão grande quanto. Perfeito. E para finalizar, você, pela cidade ter ganho o selo, né, a chancela de capital da cultura, isso significa que os eventos do estado ou da APA, São José tem a preferência para a virada, por exemplo, do ano que vem ou não necessariamente? Possivelmente. Essa chancela ela tem diferentes, como eu vou dizer, é um enfoque mais abrangente para a cidade em termos de ser um lugar preferencial da cultura. Mas, de certa maneira, eu diria, isso diz mais respeito ao bom trabalho que é feito na cidade do que uma preocupação do governo do estado em atender o município. É muito mais um reconhecimento de que São José tem um trabalho consistente e tem público e a população abraça a cultura nas suas diversas vertentes, disciplinas, linguagens e etc. Então, muito mais do que, claro que vai dar alguma preferência, sem dúvida, mas é muito mais mesmo para chancelar o bom trabalho que já é feito. Maravilha. Então é isso. Gostaram? Acompanha aqui que tem mais. Para começar, é preciso entender que podemos brincar com brinquedos e sem brinquedos. Sério? Sim, Tito. Pode ser algo simples, mas que nos transporte para um mundo de muita diversão. Azul azulado, verde esverdeado, sabor do mar é salgado. Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé. Como é legal lá no fundo do mar,
atenção. Ih, verdade. Foi mal aí, Lila. Tudo bem. E essas leis... Tá no ar, sem a luz e seu encanto, o sabor da ventania, vem mesmo no cheiro da noite, pra dizer que no meu coração vem, quando o poeta se encontra sozinho no canto qualquer. É assim que o samba vem, quando um poeta se encontra sozinho num canto qualquer do seu mundo. Mesmo sem você perto de mim, Maria Joana já leva dança. Carinho nem certeza e você avisou. Marina, passando no Cabo Sul, céu azul. Uma salva de palmas, São José! São José tá do nosso lado. Depois de tanta informação, ano que vem você precisa estar aqui, né? Se você não teve como participar da virada desse ano que vem promete. Então, acesse as redes sociais da Virada Cultural, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, para você ficar por dentro da próxima virada. Foi muito legal, né? Você viu quanta atração e gente boa daqui da região. Então, nós temos que prestigiar. Eu tô indo. Se você gostou, que bom. Compartilha, você que é do Facebook, curte aí com seus amigos. E até o próximo programa. Eu fui. Tchau. Vamos para a nossa dica preciosa, preciosíssima de hoje, que é um assunto que eu abordo muito com os meus clientes, que é economia inteligente. Todo mundo quer economizar, a gente sabe disso, e só que tem que ser, não é economia porca, não é economia burra, tem que ser economia inteligente. Onde nós podemos economizar que não vai impactar negativamente no evento? Por exemplo, as lembrancinhas, né? No final do evento, 15 anos, casamento, tem sempre o costume de se dar lembrancinhas para os convidados, né? E tem algumas aí no mercado, mas tem também um jeito de você dar uma lembrancinha para as pessoas sem onerar muito o seu bolso. Por quê? Porque as lembrancinhas, elas fazem parte lá da terceira fase da contratação de serviços para a festa. E lá no final, nossa, nós não temos mais dinheiro. Eu digo porque eu também assumo aí essa condição junto com o cliente. Não tem mais dinheiro, a gente está enforcado, né? Mas aí, para a gente poder fazer algo bacana
e útil, o que eu indico? Se você não pode ou você não quer, dá uma caneca, dá um chinelo, dá uma roupa ou uma garrafa de vinho, alguma coisa assim, sabe o que você pode fazer? Você pode dar bem casado de lembrancinha. Mas aí, bem casado são aqueles, é para comer no final, né? Mas, geralmente, de praxe, o que você pode fazer? O que é indicado? 2 bem casados por pessoa. Eu digo bem casado, mas nessa conta pode entrar palha italiana, pode entrar pão de mel, pode entrar alfajor, pode entrar esses biscoitinhos, né? Então, mas o mais indicado, o mais usado é o bem casado. Mas aí, o ideal é 2 por pessoa. Então, quando o cliente tem lá no final dinheiro sobrando para dar 2 por pessoa, coloca-se geralmente numa cristaleira que fica ali perto do café. Na saída, o convidado vai e retira e leva embora. Mas, às vezes, você não pode dar 2 bem casados por pessoa. O que eu sugiro, então? Tem no mercado aqui uma palha italiana maravilhosa. Quem quiser o contato depois, me manda inbox que eu passo o telefone dessa fornecedora, que é uma palha italiana bem grande mesmo. E custa aí R$2,50, no máximo R$3. Mas não precisa ser essa palha italiana, mas a ideia é você, então, contratar 1 por pessoa, se você realmente precisa fazer uma economia inteligente. Mas aí, se você colocar esses bem casados, um casamento para 150 pessoas, colocar 150 lá na cristaleira, vai acabar, as pessoas vão ficar sem, uns vão levar mais, outros vão ficar sem nada. Então, o que eu sugiro? Pega o bem casado, ou a palha italiana, ou o pão de mel, enfim, e coloca já no pratinho, na mesa ali da recepção. Quando o convidado chegar na sua festa, ela já vai chegar na mesa e já vai ver ali, numa mesa de 8 lugares, já vai ter ali 1 por pessoa no pratinho. E aí resolveu o problema, ninguém fica sem. Todo mundo vai entender que é 1 por pessoa, que aquele é dela, e não vai passar constrangimento você cliente, você noiva, de algumas pessoas levarem mais e outros não levar nada. Então, isso é uma economia inteligente, tá? Outra forma é de você contratar a fotocabine para entretenimento, e a própria foto lembrança é uma lembrança para o seu convidado, que isso a impressão, ela é à vontade no evento. Então, essa é a dica de economia inteligente para você que está precisando super economizar, principalmente nessa reta final aí, tá bom? Então, pega uma boa palha italiana, um bom bem casado, grande, que vai pagar aí em torno de R$3, e coloca aí, pede para sua assessora colocar no prato de cada convidado. E pronto, terminou o seu drama, tá bom? Essa é a dica preciosa de hoje. Espero que tenha auxiliado aí você. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!